Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Esse daqui é um método matemático para você ficar positivo no trade. Vou te passar aqui vários detalhes, coisas que eu faço de fato no meu dia a dia para você conseguir aplicar isso aqui também no seu dia a dia e encaixar consistência. Esse é o objetivo. Então bora pro conteúdo direto. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e depois dá uma olhada aqui no comentário fixado aqui embaixo que tem um grupo do Telegram que a gente tem, que é bem legal, gratuito, cheio de conteúdo legal. Sempre mando várias estratégias de trade lá, vários conselhos operacionais quase todo dia. Então aqui no grupo do Telegram que está no comentário fixado, no final do vídeo você dá uma olhada. Agora vamos concentrar aqui, porque olha só, bem interessante esse tipo de modelo operacional e esse alinhamento de tomada de decisão, comportamental, gerenciamento e técnica que eu vou te mostrar aqui. Olha, basicamente existe um método matemático para ficar positivo no trade e ele gira em torno disso daqui. Eu até escrevi aqui para vocês. Olha que legal isso daqui. Posso até mandar isso daqui lá no nosso grupo do Telegram, gratuito, que está aqui embaixo, igual eu comentei. Olha que legal. Método matemático de trade. Consiste num método operacional, que são técnicas sólidas que por si só vão te deixar positivo porque são boas. E isso não significa que são técnicas 100%, porque isso não existe no mercado. Não adianta ficar buscando o santo graal, né? Aquelas técnicas que vão te deixar sem tomar nenhum stop por 2 anos, sabe? Aquela coisa. Não vou tomar stop nenhum. Não existe isso. Você vai tomar stop frequentemente, porque trade no mercado financeiro é exatamente assim. O stop, ele te conduz. O stop faz totalmente parte da sua consistência. O stop, ele constrói sua consistência e não existe trader consistente que lucra no mercado ano após ano que não tome stop frequentemente. O tempo todo ali faz parte. Isso não é ruim, não. Isso é muito bom, porque o stop frequente não significa que você está perdendo. Não. Você fez lá 10 mil, por exemplo, e aí você tomou 2 mil de stop, ou seja, você está com 8 mil de lucro, e é isso. E esses 2 mil não foi uma perda, foi só ali, né? Construiu esses 8 mil de lucro, entendeu? Não significa nada. Então o stop ele faz totalmente parte, ele constrói seu resultado positivo. Isso é muito importante de entender. Técnicas boas geram stops, mas geram muito mais trade positivo, trade que anda bem. E técnicas boas têm uma estatística positiva, ou seja, ela vai acertar mais do que errar, e é isso que a gente tem que buscar. Então eu vou mostrar para vocês aqui boas técnicas. Limite de risco diário, isso é essencial para você fechar positivo no trade. O que é limite de risco diário, pessoal? Olha, você não pode perder de forma descontrolada no mercado. Você tem que ter um limite de perda. Limite de ganho é o que normalmente o trader coloca. Pode ver, a maioria dos traders fala sobre meta diária de ganho, mas ninguém fala sobre limite máximo de perda. É isso que é importante. A meta diária de ganho é o menos importante. Muitas das vezes a meta diária só te atrapalha, inclusive. Tá? Começa a colocar limite para os seus ganhos, que é péssimo, e te faz operar mesmo quando não tem nada interessante ali. Só que você tem que bater a meta. Aí você fica caçando coisa onde não tem, tentando tirar leite de pedra e eventualmente toma stops desnecessários. E aí sim esses stops desnecessários atrapalham o seu resultado. Porque igual eu falei ali agora, o stop natural, que faz parte, ele vai construir o seu resultado e ele é até bom. Agora existe o stop de erro operacional, que é péssimo, né? Que é você ficar tomando stops desnecessários porque você está entrando em configurações erradas por FOMO, que é o medo de ficar de fora de um movimento, por descontrole comportamental mesmo, porque você está buscando bater sua meta diária e eventualmente você acaba entrando em cenários que não tem nada ali, o mercado não configurou nada, você está só com medo de perder algum movimento, doido para fazer algum tipo de resultado e acabar com isso logo, e aí eventualmente você começa a entrar em cenários ruins. Então, meta diária de ganho é uma coisa que atrapalha na maioria das vezes. Tende a só atrapalhar. Agora, o limite de risco diário é essencial. Então, você tem que tomar no máximo 2 stops no dia. É o que eu faço. Se eu tomo 2 stops no dia, improvável eu continuar operando naquele dia. 2 stops, beleza, estou tranquilo e já não devo mais operar naquele dia. O objetivo agora é operar no próximo dia, normalmente. Mas 2 stops no máximo eu faço com que eu tenha um limite de perda, o que vai sempre estancar essas perdas, e quando o mercado está entregando e a gente está participando de movimento e o mercado está andando a favor, eu vou segurando os trades, vou fazendo condução, e aí os trades que andam eles são muito maiores do que qualquer stop que eu tome,
Mesmo se um dia o mercado está muito traiçoeiro, não está querendo saber de nada, eu vou tomar no máximo 2 stops, eu já estanco ali as perdas. Isso é muito importante para você fechar positivo períodos longos. É muito importante entender isso que eu falei aqui agora também. Consistência no mercado é fechar positivo períodos longos. Isso é consistência. Tem gente que acha que consistência é você ficar fazendo resultado positivo todo dia. Não, eventualmente pode ser que você tome um stop. É você fechar todas as semanas do ano inteiro positivo. Não, pode ser que uma semana ou outra durante o ano inteiro você feche negativo, pode acontecer. É fechar todos os meses positivo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você fechar períodos longos no positivo. Isso é consistência. Então você fecha um período de 3 meses positivo. Consistência. Você fecha um período de 6 meses positivo. Consistência. Você fecha um período de 1 ano positivo. Consistência. Durante um ano tem 12 meses. Pode ser que 11 meses você fechou positivo e um você fechou negativo ou no 0 a 0. Pode acontecer, mas no final de um ano você fechou positivo, ou seja, seu resultado está crescendo. Isso é consistência. Então é muito importante também entender o que é consistência no mercado, né? São detalhes que às vezes norteiam a gente e direcionam para o caminho certo. E aí, esse ponto de ganhar mais quando o mercado anda a seu favor e perder pouco no stop tem a ver com esse terceiro ponto aqui, que é usar sempre um alvo mínimo para as operações. Isso é essencial. Se eu pego um trade, isso tudo eu vou mostrar para vocês ali no gráfico, tá? Que eu estou só levantando os pontos. Mas se eu pego um trade nessa região e coloco o meu stop aqui embaixo, eu vou colocar aqui a ferramenta de risco-retorno. Eu entrei nessa região, meu stop está aqui embaixo. Então, o tamanho do meu stop é essa lacuna vermelha. E o meu alvo mínimo? Sempre, no mínimo, 3 vezes o tamanho desse stop. Então, olha lá, fica sempre escrito aqui, ó. Não sei se você está conseguindo ver. Mas fica exatamente aqui, ó. Nessa região, ó. Olha lá, ó, 3, tá vendo? Fica exatamente ali. Então, 3 vezes o risco, 3 vezes o tamanho do stop. Isso é muito importante, no mínimo, é o alvo mínimo. Depois eu vou fazendo condução e levo mais. Se ele quiser andar mais, eu vou levando. Se ele quiser ir no reto ao meu favor. Mas no mínimo, 3 para 1. Ou seja, se o meu stop ele é desse tamanho aqui em vermelho, eu sempre levo ele 3 vezes esse tamanho como um alvo mínimo para a operação e só fecho depois que ele andou no mínimo isso. Então isso me permite sempre ganhar muito mais quando o mercado anda a favor e sempre perder bem pouquinho quando o mercado stopa. Mesmo se for 2 stops no dia, um trade positivo eu já estou no lucro de novo. Entendeu? Claro que não necessariamente no mesmo dia, porque é aquilo que eu falei, né? Você toma 2 stops, o ideal é você não operar mais naquele dia, mas no próximo. Às vezes, se no próximo dia você acerta um trade, um tradezinho que você acerta, você já está no lucro lá na frente já, porque 3 vezes o tamanho do stop, entendeu? Então você sempre segura um pouco os trades que vão a seu favor, isso é essencial para você operar bem no mercado. E o quarto ponto aqui, isso é muito importante também, aumentar o tamanho de posição e reduzir o tamanho de posição a depender do tamanho do stop. Então, eventualmente, se você pega aqui esse movimento, por exemplo, vamos supor que você entrou nessa região aqui que tem essa seta que a gente mapeou essa compra lá no time. A gente mapeou essa entrada, aqui a gente tem um ambiente de prática do treinamento Excelência Trade, posso puxar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Esse aqui é o nosso ambiente de prática, todas as oportunidades que eu estou de olho ficam mapeadas aqui com antecedência em todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, Nasdaq, todos os mercados são 14 ativos diferentes, então fica tudo desenhado. Então tem essa setinha aqui, é porque a gente mapeou com antecedência lá no time, posso até mostrar a gente mapeando isso daqui. E aí, eventualmente, se você entra aonde está circulado, que seria o ponto de entrada, aqui, e coloca seu stop embaixo do fundo, que seria o lugar para colocar, se a gente pega aquela ferramenta de risco e retorno, entrou ali, colocou o stop aqui embaixo, o stop ele está desse tamanho. No caso, são 6 pips, tá vendo? Tá escrito aqui bem pequenininho. 6 pips, porque esse aqui é o mercado de Forex. Mas igual eu falei, lá no time a gente trabalha com todos os mercados. Ó, aqui no mini índice teve esse trade, eu peguei essa venda lá, quase R$2.000, foi um trade bem menorzinho, mas cheguei a pegar esse movimento. Esse aqui é o mini índice, tem Bitcoin que veio respeitando boas regiões de oferta, tá vendo? Veio puxando. Cada mercado você olha o tamanho de stop de uma forma diferente. Em cripto, por exemplo, você olha em termos de porcentagem. Então, quando você pega um trade no Bitcoin, por exemplo, o mercado anda 1% a seu favor, 2% a seu favor, o seu stop foi de 1%, de 0,50%, 0,30%. Você sempre olha em porcentagem os movimentos que o mercado faz.
No mini índice é em pontos. O mercado andou 100 pontos, andou 500 pontos, andou 1000 pontos, o seu stop está de 150 pontos, por aí vai. Por exemplo, esse stop meu aqui estava de 155 pontos, tá vendo? A gente sempre olha em pontos o mercado de índice. Nasdaq, mercado americano, sempre olha em pontos também, que é mercado de bolsa. EURUSD, por exemplo, que é esse daqui, é o mercado de Forex. Então você olha sempre em pips, né? O mercado andou 100 pips, o mercado deixou um stop de 15 pips, de 10 pips, por aí vai. Então, cada mercado você olha o movimento a partir de uma forma. Nesse caso aqui, como é o Forex, só estou usando exemplo, mas é exatamente igual em todos os outros, né? Esse raciocínio por trás é o mesmo. São 6 pips de stop. Então, se o mercado ele configurou um trade e o stop está de 6 pips, significa que eu posso entrar, por exemplo, com um lote, né? Que é o mercado de Forex é em lote, né? O mercado de B3, por exemplo, mini índice vai ser em contratos. O mercado de cripto vai ser em dólar, né? Você vai entrar só em dólares ali, quantidade de dólares. Cada mercado é de um jeito nesse sentido. Mas a ideia por trás é a mesma. Se o stop está de 6 pips, por exemplo, vamos supor que você pode entrar com um lote. Que aí você vai arriscar naquele trade o valor que você aceita perder no stop. Né? Porque você tem que entrar num trade sabendo que se o mercado estopar, você vai perder X. Né? Vamos supor que você aceita perder R$100. Esse é o valor do seu stop. Se o mercado não quiser saber dessa oportunidade e pegar no seu stop, você vai perder R$100. Beleza, isso está pré-estipulado antes. Então, se você aceita esses R$100, você pode entrar, por exemplo, com um lote, só um exemplo, tá? Um lote, porque o stop está de 6 pips. Só que se o stop tiver de 3 pips, muito menorzinho, vamos supor que é uma outra configuração e o stop está pequenininho assim, ó, de 3 pips, está menorzinho. Porque a região que você entrou é menor, às vezes você encontrou uma validação em tempo gráfico menor, então o stop ficou mais baratinho, está menorzinho o stop, está de 3 pips, está 50% mais barato do que o outro. Então, se no outro estava 6 pips, que era um stop de um tamanho X, você entrou com um lote e arriscou o valor que você queria arriscar no stop, se esse está de 3 pips, você pode entrar com 2 lotes agora e você vai arriscar o mesmo valor, entendeu? Os mesmos R$100, por exemplo. Entendeu? Nesse exemplo de R$100 que eu dei. Então, você entra com uma posição dobrada porque o stop está mais barato. E se arrisca o mesmo valor no final. Isso é muita vantagem, tá? Isso é muita vantagem. Quando você consegue umas entradas, às vezes no tempo gráfico menor, alguma coisa, por algum motivo o stop está mais barato, a região que você entrou está menorzinha, está mais barato o stop. Você consegue entrar uma posição maior, mais contratos, mais lotes. Agora, se você pega um trade que o stop está um pouco mais caro, porque a região estava um pouco maior, às vezes você usou um tempo gráfico um pouquinho maior, o stop vai ficar mais caro. Então você monta uma posição com menos lotes, menos contratos. E aí você vai estar arriscando sempre o mesmo valor financeiro no final das contas. Vamos supor que é R$100, vai estar sempre R$100. O mercado pegou no seu stop, R$100 que você perdeu. Pegou no seu stop, R$100 que você perdeu. O risco que você está arriscando em cada trade é sempre o mesmo. Mas quando o stop está mais barato no gráfico, você monta uma posição com mais lotes, mais contratos. Isso é muito vantagem, porque na hora que o mercado anda a seu favor, você está numa posição grande, entendeu? Isso te dá muito mais lucratividade quando o mercado anda a seu favor e quando ele estopa é o mesmo valor. Mesmo valor, tá igual, entendeu? Isso é muito vantagem. Isso joga o seu relatório de performance, joga o seu resultado cheio do final do mês, do final de 3 meses, né, dos períodos longos, joga o seu resultado lá na frente. É aquele, né, você tá ali no lucro, e aí você toma um stop, você tá no lucro, na hora que você pega um trade desse com uma posição maior, mas desse jeito que eu tô falando, que tá totalmente dentro do gerenciamento, bum, joga o seu resultado lá na frente. Isso é muito importante. Então, esses 4 pontos aqui, eles fazem uma diferença imensa para você operar leve no sentido de operar tranquilo no mercado e fechar positivo períodos longos, ou seja, consistência. Então, isso é muito importante. Aqui, por exemplo, a gente teve um movimento que está muito interessante e entra muito na questão do método operacional assertivo, que tem alta assertividade, que é exatamente essa compra que a gente vai ver aqui, que não foi essa necessariamente. Essa daqui também foi legal, posso até puxar aqui para vocês essa compra sendo mapeada, olha só. Olha lá, ó. Posso puxar aqui. Essa compra foi ontem, no caso. Essa outra que eu vou mostrar foi hoje. Olha lá, era só bater e comprar, tá vendo? Olha lá, o mercado estava lá na região, circulou, compra, aproveita o movimento. Olha lá, um dia atrás, foi ontem, só comprar e aproveitar, que foi exatamente aqui. Olha lá, onde está circulado e bum, desenvolveu o movimento. Mas não é o trade que eu quero mostrar para vocês, não. É exatamente ali na frente, numa continuidade desse. Olha que bonito isso aqui, pessoal. Esse movimento que o mercado criou aqui embaixo é uma estrutura de acumulação. E isso é muito importante você localizar no gráfico.
A acumulação é uma estrutura de compras institucionais. Isso aqui é o método de Wyckoff. O que seria uma acumulação? Basicamente, esse desenho. O mercado está caindo, numa tendência de baixa, ele começa a consolidar, anda de forma lateral bastante tempo, normalmente fura a estrutura para baixo e dispara para cima e gera uma tendência de alta. Isso aqui é uma estrutura de compras institucionais. É uma estrutura lateral, onde estava ocorrendo muita acumulação institucional, muita compra institucional, muita compra institucional. O mercado expressa isso por meio de um movimento lateral. Ele finge que vai cair, isso aqui que chama captura de liquidez. Ele rompe a lateralidade para baixo, normalmente com força, e dispara para cima, gerando toda uma tendência de alta. E esse movimento de alta ele é muito bom. Então isso aqui é uma estrutura de acumulação legítima. Olha só, andou de lado, capturou a liquidez embaixo e, bum, disparou para cima e começou a gerar essa tendência de alta. O mercado, ele nivelou os topos aqui em cima. Tá vendo? Ele deixou um topo nivelado com outro topo e tinha outro aqui bem próximo também, tem outro aqui, tem vários topinhos nivelados nessa região. Sempre que o mercado nivela topos, ele cria em cima liquidez de oferta. Então, em cima tem um negócio que chama liquidez de oferta. O mercado pode sentir muita oferta em cima de topos nivelados quando ele rompe os topos. Então, essa linha marcada aqui é importante porque em cima está cheio de liquidez de oferta. E o mercado subiu forte e está nessa região agora, em cima dos topos. Ele está na região de liquidez aqui. Então, poderia entrar uma oferta forte ali a qualquer momento. Mas isso fica meio controverso, porque o mercado está subindo a favor de uma estrutura de acumulação que gera grandes tendências de alta, mas ao mesmo tempo tem uma zona aqui, ó, que é mais ou menos por aqui, em cima dos topos, que pode entrar uma oferta forte também. Então ele fica meio assim, né? Ele vai seguir a estrutura na alta, ou ele vai entrar a oferta, ele vai voltar a cair. O que ele vai fazer aqui exatamente? Aí o mercado mostra para nós por meio de um princípio de aceitação. Quando o mercado visita uma zona de liquidez como essa, por exemplo, topos nivelados, pode entrar a oferta, mas a oferta não entra, tá vendo? E ele começa a consolidar, começa a andar de lado lá em cima desse jeito, ele mostra aceitação. É exatamente isso aqui que tem no material didático lá do time da Excelência Trade. A gente tem uma apostila completa de mais de 900 páginas. Todas as aulas são acompanhadas de materiais didáticos, né, desse daqui, tudo desenhado, explicando tudo que eu abordo nas aulas. Então, esse daqui é um exemplo. Olha só, o mercado ele visita uma região de liquidez ou rompe uma região de oferta. Então, ou ele rompe topos nivelados, que é a região de liquidez, ou ele rompe algum tipo de região de oferta, igual está marcado aqui, ó. Está escrito região de oferta, com um movimento de alta. Então, o movimento de alta sobe e rompe, ou rompe topos nivelados, ou rompe uma região de oferta. E aí ele começa a andar de lado lá em cima, tá vendo? Ele consolida lá em cima. Não adianta consolidar mais embaixo, é lá em cima, no topo do movimento. Ele fica consolidando ali. Isso chama princípio de aceitação. Isso remete à continuidade de alta. Mostra que a oferta que era para entrar por ali não entrou. Mostra que o mercado atingiu níveis mais altos e aceitou permanecer em níveis mais altos. Isso remete à continuidade de alta. E normalmente gera mesmo. Então aqui ele fez isso, olha lá. No caso, ele rompeu topos nivelados e lateralizou lá em cima mesmo. Então a gente pode marcar essa lateralidade. A gente vem aqui, marca a parte de baixo, marca a parte de cima, e a gente vê aqui uma estrutura lateral com uma característica diferenciada. Essa estrutura lateral tem um rompimento na parte de cima, logo no início da lateralidade. Então aqui está a consolidação, movimento lateral. O início da lateralidade foi aqui, naturalmente, né? Onde o mercado começou a andar de lado. Logo no início ele já fez um rompimento para cima. Ele rompe e volta e continua andando de lado, dando continuidade à lateralidade. Quando tem esse rompimento no início de uma estrutura lateral, isso chama o A, Upthrust Action, que é um sinal de força. Tá? Isso chama o A. É um sinal de força. Isso mostra que a estrutura lateral tem característica de pressão de demanda. Por incrível que pareça, cara. Isso aqui é uma estrutura de reacumulação, ou seja, pequenas compras institucionais acontecendo de novo aqui para continuar subindo. E esse detalhe entrega isso, junto com todo o outro contexto que favorece, né? Toda aquela leitura que eu venho falando com vocês, que já favorecia a possibilidade de continuidade alta. Quando ele começa a andar de lado, ele ainda faz essa beliscada para cima, que apoia ainda mais a leitura que a gente estava fazendo, entendeu? Essa que é a questão. E quando o mercado anda de lado assim, ele cria liquidez embaixo agora. E liquidez embaixo de fundos nivelados, ó, fundo, 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 fundo. E estrutura lateral sempre tem liquidez embaixo. É liquidez de demanda.
Em cima de topos, liquidez de oferta. Embaixo de fundos nivelados, liquidez de demanda. Então, se o mercado conseguir romper a estrutura para baixo, fingindo que vai cair, disparar para cima e validar uma compra, a gente vai ter compra aqui para aproveitar o movimento que sobe e aproveitar esse tipo de cenário. E aí a gente mapeou isso com antecedência lá no time, em aula ao vivo, inclusive. Deixa eu puxar aqui para vocês. Foi exatamente esse movimento, olha só, que o mercado fez. Olha lá, aquela estrutura, ele vai ter que romper ela para baixo, capturando liquidez, na hora que ele subir, validando isso daqui que eu desenhei, lá, que é uma estrutura de continuidade alta, um POI, a gente vai comprar nele. Então é isso que ele tem que fazer. E aí se a gente vê aqui, o mercado veio para baixo, ó, fez em cima do desenho que a gente estava de olho, ó, puxou para baixo, fingiu que ia romper a estrutura para baixo, só que ali tem liquidez, então entra demanda, ó. Lembra que eu falei que aqui é liquidez de demanda? O que isso significa? Pode entrar pressão de demanda aqui na hora que o mercado romper a estrutura para baixo. É isso que significa liquidez. Só que entrou, ó, aqui entrou de fato. Mostrou muita demanda. E aí eu estou no gráfico de 5 minutos aqui. Normalmente a validação que eu desenhei aqui, ó, tá vendo esse desenho que eu fiz, que ele tem que fazer aqui agora? Tá faltando isso, né? Olha lá, tá faltando esse desenho. Normalmente vem no tempo gráfico menor do que aquele que você está localizando o contexto. Então, esse contexto todo a gente localizou nos 5 minutos, mas a gente poderia ter localizado esse contexto todo no 15, no 1 hora, no 4 horas, no gráfico diário, no semanal. Em todos os tempos gráficos, o mercado faz exatamente a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Nesse caso, foi nos 5 minutos. Então, o tempo gráfico menor do que ele, para buscar uma validação, vai ser o 1 minuto, ou 2 minutos. No caso, foi o 1 minuto que ele desenvolveu. Mas se fosse lá no 4 horas, ele poderia fazer exatamente a mesma coisa. E aí o tempo gráfico de validação talvez seria o 15 minutos, talvez seria 1 hora, né? Porque você reduziria para alguns para baixo só. Então aqui no caso a gente refina no 1 minuto e o mercado já tentou criar uma validação. Não ficou tão boa essa, mas você pode entrar nela. O mercado fez aqui 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima renovando o topo. Isso aqui é uma estrutura de continuidade alta. Tá vendo? É exatamente isso daqui. Então é o que ele tinha que criar, inclusive, tá vendo? Ele tinha que subir e criar isso. Então ele subiu e criou isso. Por que não ficou tão boa essa? Porque ele esticou demais, tá vendo? E criou ela muito lá em cima. Não é tão legal. Ele vai corrigir para depois subir mais. Ele vai acabar estopando. Mas tudo bem, ele validou daquele jeito que a gente estava de olho. Então a gente marca a região aqui de demanda, porque é assim, né? A estrutura de continuidade é esse desenho e a região de demanda fica nela, fica desse jeito. Então aqui a gente tem a estrutura e aqui a gente tem a região de demanda. E aí ele voltando na região, a gente tem compra, que é exatamente o que a gente tinha mapeado ali. Só que essa primeira ficou muito esticado, o mercado não vai segurar nessa, foi um stop aqui. Ó, não quis segurar nessa validação, sem problemas, é aquilo que eu falei com vocês ali. Olha lá, ele já até visitou embaixo momentaneamente, ó. Tá vendo? Então aqui foi um stop. Se você arriscou aqui, por exemplo, R$100, igual eu falei, R$100 nesse trade. Se o mercado pegasse no seu stop, você ia perder R$100. Beleza, então você perdeu R$100 nesse trade. Mas o mercado está lá no contexto ainda. E ele vai validar de novo, porque ele vai subir. Lembra, o mercado está fazendo exatamente o que a gente está de olho. Só a validaçãozinha no 1 minuto que ele não conseguiu concluir. Mas olha o que ele faz logo depois. Acabou de fazer de novo. Ó. Olha lá, acabou de validar. 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima quebrando o topo. Fez a mesma estrutura, tá vendo? Mesma coisa que ele fez aqui, ele fez aqui. Só que esse aqui tá muito melhor, porque o mercado esticou muito e aí validou lá em cima. Ele vai corrigir para depois subir mais. Porque o mercado corrige e sobe, né? Sobe muito e corrige, sobe mais. Corrige e sobe mais. Você acaba comprando muito aqui, ó, na hora que ele esticou muito. Fica arriscada essa primeira entrada, tá? Dá para não entrar nela. Você com experiência ali do dia a dia, já familiar com essas técnicas, dificilmente você vai entrar nessa aqui. Mas, beleza, você pode entrar nela, você vai perder R$100 nessa primeira entrada, por exemplo, se você tiver arriscado R$100. Se arriscou 500, vai perder 500. Se arriscou 1.000, vai perder 1.000 e por aí vai. Só que aí logo em seguida ele valida ainda melhor, tá vendo? Cria uma mesma estrutura de validação, exatamente aonde a gente queria ver ali no mapeamento, ó lá, do mesmo jeito, é a mesma estrutura. Então, do mesmo jeito, vai ter a possibilidade de compra aqui. Então, a gente pode entrar aqui mesmo, com stop embaixo, para aproveitar o movimento de alta. Só que aqui o mercado ele não vai andar um pouco. Ele vai andar do jeito que ele estava mostrando que ele ia andar. Então, aqui ele segura realmente na região, lá, tá vendo? Já vai direto, depois testa de novo, segura muito bem, e aí ele começa. Aqui eu estou no 1 minuto, a gente pode subir lá nos 5 minutos,
E ele não para. E ele vai. E você pode pegar o trade. Senta na mão e segura. E ele vai. E isso aqui não foi vários dias, não, tá? Foi no mesmo dia, na mesma hora. Eu tô no gráfico de 5 minutos. Foi na hora ali. Olha o tamanho do movimento que o mercado desenvolveu. Então, essa é uma movimentação muito boa. E ele não para de subir. Então, essa configuração é um cenário de contexto muito forte, aonde se você perdeu R$ 100 naquela primeira entrada, você pega esse trade, nem precisa segurar tanto, cara. Em qualquer lugar aqui que você fechou esse trade, você fez no mínimo 400, 500, 600, 700, R$ 1.000 nesse trade depois que ele andou. Ou seja, você perde 100 no stop, o mercado valida logo em seguida, o contexto é absurdamente assertivo. Você pega um trade que no mínimo tem que ser de 300, que é 3 vezes o seu stop. No mínimo R$ 300 você tem que fazer nessa segunda entrada. O que já vai te deixar muito no lucro mesmo com aquele stop anterior, entendeu? Isso que é essa matemática importante. Agora, se você segura mais esse trade aqui, aí você faz R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, isso arriscando R$ 100 no trade, né? Se você arrisca R$ 1.000 no trade, você teria perdido R$ 1.000 naquele primeiro stop. Mas na hora que ele anda isso tudo aqui também, você faz 30 mil, 20 mil, só nesse trade aqui que andou depois, entendeu? E aí você perdeu 1.000, mas fez 20 mil no segundo trade que você pegou logo em seguida, no mesmo contexto, entendeu? Então depende do quanto que você arriscou no stop, que tem que estar dentro do seu gerenciamento, tem que fazer sentido para o momento ali que você está operando, mas é muito importante entender que o mercado cria contexto assertivo e esse alinhamento ele é ótimo para pegar trade e faz muito sentido. Aqui eu tenho um outro movimento para mostrar para vocês que está mais simples, com menos coisas ao redor, mas que está muito forte também para fazer a entrada. Se eu venho aqui no gráfico de 1 hora, olha que legal. Aqui o mercado ele nivela os fundos, ó. Nivelou os fundos. Fundos nivelados, você já viu ali que eu falei com vocês. Fundos nivelados cria liquidez de demanda embaixo. O que significa que se ele furar os fundos, pode entrar demanda embaixo desses fundos. Então aqui tem um fundo, aqui tem outro fundo nivelado, embaixo liquidez de demanda. Então se o mercado romper os fundos, pode entrar demanda e ele, bum, disparar para cima e a gente pegar uma boa compra. Então é isso que a gente quer ver, o mercado visitando embaixo dos fundos, por aqui, para ver se ele reage subindo e valida o que a gente quer ver. E aí aqui no próprio gráfico de 1 hora, ele começa a puxar, visita a região de liquidez, jogando no gráfico de 1 minuto, ele tem que trazer a validação aqui para nós. A gente pode até voltar um pouco, ó. Ele validou logo no início do movimento. A gente mapeou isso lá no time, né? Eu posso puxar aqui para vocês, a gente mapeou com antecedência, em aula ao vivo também, por isso que está nesse player. Olha lá, os fundos nivelados, que eu mostrei para vocês, ele fura os fundos para capturar a liquidez, começa a subir, e assim que ele começar a subir, e quanto antes ele criar esse POI de compra, que é aquela mesma validação, a gente vai ter uma entrada nele só comprar. Então você viu ali que ele acabou de visitar embaixo dos fundos, né? A linha está até aqui. Olha lá, esses fundos aqui, ele visita embaixo, estou aqui no gráfico de 1 minuto já, e ele começa a querer subir. Ele até subiu um pouco antes, ó, por exemplo, aqui deu uma subidinha, mas não criou nenhum POI daquele, aqui não criou nada, então não criou nada ainda. Até que agora ele vai criar. Olha lá, ó, acabou de criar. É isso daqui. Isso daqui é um POI de compra. Vou até voltar esse candle aqui só para você ver ele certinho. Isso é um POI de demanda. Ó, 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando o fundo e puxou para cima, que é o que a gente tinha desenhado ali no time. Que é a estrutura de continuidade, tá vendo? É isso. E aí vai criar a região de demanda, que fica aqui, ó. E aí a entrada vem em qualquer lugar por aqui, com stop embaixo da região, para aproveitar o movimento que sobe também. Esse é o cenário. O mercado vai, dispara e vai muito mais também que 3 para 1. 3 para 1 seria o alvo mínimo, que seria aqui, ó, um pouquinho mais embaixo. Lá. Aqui é 3 para 1. 3 vezes o tamanho do stop. Mas vai muito mais, tá vendo? Dispara para cima um baita trade também, pontual. Então isso faz muita diferença. Se você colocar em prática todos esses 4 pontos que eu mostrei ali para vocês e usar técnicas que realmente fazem sentido, você vai encaixar, vai fechar positivo períodos longos, ou seja, vai ter consistência e a conta vai fechar demais no mercado. Então, coloque isso em prática, entra no nosso grupo do Telegram, que é um grupo gratuito, não tem por que não estar lá. Me siga lá no Instagram também, tem ouro refinado nos meus stories todos os dias, mostrando esses trades andando em tempo real, vale muito a pena acompanhar. E vamos juntos nessa. Conta comigo aí. Fui! Valeu!